Você já parou pra pensar na origem de um bug num game? O problema pra entender isso é que a gente tem que estar dentro de um jogo, então pera lá que a gente vai resolver isso agora. Prontinho, problema resolvido, agora bora explicar. Fala galera do Wiki, eu sou o Godcos, você tá no Detonando Wiki, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia pra games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail, óbvio, é claro, é lógico, já ouviu falando aqui dentro diretamente de um jogo pra te mostrar a origem dos principais bugs comuns que acontecem com grandes jogos, inclusive jogos que são extremamente bem otimizados. Nenhum game está a salvo do maldito bug. Ele acontece às vezes em situações em que não deveria acontecer, antes mesmo do seu checkpoint, atrapalham a sua fase. E por que necessariamente acontece esses bugs? A gente selecionou alguns bem comuns aqui e vai te mostrar na íntegra o que são, reproduzimos ele e vamos te mostrar por que eles acontecem. O conteúdo é demasiadamente interessante, então deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa informação, porque cara, você não vai ver em lugar nenhum um vídeo dentro de um game, pra te mostrar o que? Os bugs. Dois recados importantes. Primeiro, mês de aniversário da GameCenterPaulista.com.br, ofertas incríveis do site, confira lá, usa o código Detonando Wiki, 5% geral na compra de qualquer item, cara. Corre lá, aproveita. Outro recado, você que curte Xbox, a gente vai estar no Sextou, lá no canal Xbox e acho que também no Mixer, às 8 horas da noite. Então corre lá depois que você ver esse vídeo e confere lá a participação do Godcos. Vai ter análise ao vivo de Assassin's Creed 3 Remaster. Primeira coisa que você tem que saber é que os bugs que nós simulamos aqui, eles partem todos eles de três princípios, ou seja, três motivos que podem ocasioná-lo. O primeiro é má implementação, o segundo é erro de processamento do dispositivo e não tem relação com o jogo, e o terceiro é erro humano, falha humana. Falha humana está diretamente ligado também à má implementação, só que a falha humana é plausível quando o bug é único ou envolve apenas um local ou dois específicos. Quando há uma generalização de bugs, aí é má implementação, causada pelos mais terríveis problemas, e um dos principais na indústria de gamer é o apressamento dos projetos para que entregue mais rápido do que os desenvolvedores conseguem fazer, acarretando o que você já sabe muito bem de vários exemplos que nós temos aí ao longo dessa vida gamer. Dando uma caminhada aí pra frente, você já tá vendo aí três modelos. Esses são três modelos de personagem. Um está animado, o outro está paralisado e o terceiro eu chamei do caveirão. Vamos começar primeiro com o animado, que ele corresponde ao correto. Aí a gente tem uma animação, um modelo 3D dentro da Unreal Engine que está animado. Ele tem uma movimentação concisa e ele foi programado para fazer esse movimento, ou seja, ele está correto. Do lado dele a gente tem um cara paralisado, que é o mesmo personagem. O que ocorre aí, por exemplo, isso é um bug que já me ocorreu em Division 2, logo no começo quando saiu na pré-venda, né, do dia 12 até o dia 16, antes da Ubisoft lançar o primeiro patch, cara, tinha esse bug em algumas telas. Sempre um NPC ficava parado com os braços abertos. Isso ocorre por quê? Por que ele está parado aí? Porque ele não tem uma animação. Todo modelo 3D ele possui um esqueleto de animação para que ele possa se movimentar e reagir na sequência do jogo. O que acontecia, por exemplo, no Division 2 era que a gente fazia uma ação, entrava na batalha, matava todo mundo. A sequência direta daquele NPC era cair no chão após tomar um tiro, mas como a sequência não estava ligada dentro daquele NPC, ele ficava parado. E por que ele se repetia? Porque, por exemplo, em Division 2, como em outros jogos, os personagens NPC dão Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, eles se repetem em várias batalhas, só aumenta o level deles, mas é o mesmo NPC, ou seja, aquele NPC específico não possuía uma sequência de animação. Então depois que você dava o tiro, a engine gráfica não recebia a sequência de animação e não conseguia fazer o processamento para ele cair no chão, tornando o modelo 3D no ponto de status inicial dele, que é ficar parado. E no pouquinho mais pro lado, vamos ver o caveirão,
quem jogou Mass Effect Andromeda logo do lançamento lembra desse efeito caveirão. Vários jogos fazem isso também. Vamos lá, o que é esse efeito caveirão aqui apelidado pela gente? Esse modelo 3D, ele possui camadas e camadas e camadas de textura. Textura que muitas vezes são elementos animáveis. E dentro dele possui um exoesqueleto, ou seja, ele tem um olho quase que de verdade e ele tem uma mandíbula. Isso porque hoje os modelos 3D são feitos para serem muito realistas. Então os modeladores, os designers, têm que ser bem precisos. Então a modelagem não é apenas externa. Existe sim parte de um esqueleto humano dentro do modelo 3D para que ele fique mais realista. O problema que ocorreu aí, que eu fiz de propósito, eu retirei a camada de textura da face dele. A face dele está aí, a modelagem existe, mas ele não tem a malha de textura, causando o que? O efeito caveirão. Olho esbugalhado e aquela mandíbula horrível pra fora. E é isso que acontece. Por algum problema dentro do jogo, talvez ele não carregou a malha de textura da face do personagem. Isso pode ocorrer por falha de processamento do dispositivo. Por quê? Porque na hora de entregar um quadro, ele pode ter sido atropelado, não conseguiu processar o mapeamento da textura e não colocou ela na tela para você. Também pode ser um problema de má implementação, ou seja, algum código que está danificando o processo de implementação gráfica na tela, ocasionado por um erro do próprio desenvolvedor. Agora vamos ver outro bug, o bug da imensidão contínua, exatamente aquele que é fim de mapa. Você vê vários traços do jogo todo regaçado, todo mal construído, e muitas vezes você cai num abismo sem fim que não dá checkpoint. Você chegou o quê? Você chegou no fim do mapa, por um problema de processamento, por um problema de descuido, erro humano, e por um problema de falta de implementação. Vamos dar uma guiada aí, dar uma olhada no que está acontecendo agora. Nesse exato momento, nessa parede, eu retirei a física de colisão, ou seja, não existe colisão, não existe uma barreira que trave o personagem. Dessa maneira, eu poderia colocar aqui, se isso fosse um fato real, que foi um erro humano. O desenvolvedor esqueceu de colocar a colisão física para impedir que o personagem ultrapassasse a barreira do mapa. Quando eu ultrapasso a barreira do mapa, eu vejo essa imensidão aí aberta com os finais dos designs, dos layouts, dos prédios, ou seja, todo jogo possui isso. Outra forma disso acontecer é uma sequência de um mapa para o outro. Como assim, Godcose? Às vezes você está finalizando uma fase e aí você vai adentrar outra que não necessita de um loading, porque ao entrar na outra fase o mapa já vai se carregar, ele já está pré-carregado, mas talvez por um problema de processamento, e esse é quase 99%, que é sempre problema de processamento, não houve o loading daquele mapa, fez com que você atravessasse a fase, só que quando você chegou no segundo ponto, o mapa não tinha carregado, o segundo mapa. Um jogo pode ter 30 mil mapas, mesmo sendo mundo aberto e você achando que só tem um. Cada casa, cada ambiente dentro pode ser um mapa diferente, e se ele não carregar em sequência, isso pode acarretar esse efeito que você tá vendo aí. Dá uma olhadinha pra cima como fica uma imensidão linda. E outra, você pode reparar também outro problema que às vezes acontece, que é a transparência. Você pode ver que você consegue ver através da rua, não é verdade? Por quê? Porque aquilo é um painel onde tem uma textura apenas de um lado. Não existe uma textura do outro lado. Ele não tem dois lados, ele não é uma figura 3D completa, ele é só uma figura linear onde está a rua. Então, dessa forma, você olha pra cima e ultrapassa a sua visão. Alguns jogos acontecem isso em alguns objetos, ou seja, o objeto é colocado de maneira errada e você consegue ver a transparência dele perante outro objeto, causando uma impressão meio falha. Voltando à superfície, vamos ver mais um exemplo mais prático de textura. A gente já viu do rosto lá do caveirão, mas vamos ver um exemplo mais prático, por exemplo, que acontece bastante com veículos que podem não carregar uma textura em si, causando uma falha no objeto 3D completa. Como você está vendo aí, nós temos um modelo sem a textura superficial e um com a textura. Como você pode ver, é o mesmo exemplo do caveirão. Ele possui todo um layout desenhado por dentro, só que ele não tem a textura. Eu vou pular por cima dele e você vai ver que o objeto 3D está lá, o objeto 3D existe a física de colisão no objeto 3D, no entanto, ele não é visível, porque a textura, a camada, o elemento foi removido por uma falha de processamento ou uma falha de implementação. Nesse caso, é óbvio, é lógico, foi de propósito.
Agora eu vou mandar mais um pouquinho adiante aí para você ver o que acontece na parte de colisão, quando você retira a colisão. A gente viu um pouco do exemplo lá atrás que eu consegui ultrapassar a parede, mas agora vamos ver uma colisão mais concisa, dentro do carro. Como você pode ver, eu estou 100% dentro do carro. Ele é um objeto 3D que não possui colisão. A maior parte desses bugs de não colisão, geralmente é erro humano. Perceba que jogos, ainda mais AAA, são mais de 300 pessoas envolvidas. Dessas 300, no mínimo 150 são programadores e level designers, ou seja, os caras que realmente mexem nas implementações, nas features, nas animações e fazem as ligações. Pode existir erro humano. Tá difícil jogar esse jogo, hein? Vamos andar mais um pouquinho aí pra gente chegar até o fim aí da fase e a gente finalizar finalmente esse vídeo e se livrar desse jogo bugado. Como você pode ver, eu tô andando e tô travado, completamente travado. Esse bug é ligado diretamente com a física de colisão, porque os elementos são aplicados física de colisão. Vamos supor que exista uma guia mais baixa e o personagem, por algum motivo, ou o jogo não permita que ele pule, e você cai naquela vala. Aquela vala existe a física de colisão, foi um erro de design. Um exemplo prático que eu posso dar é Ghost Recon Wildlands, que acontece isso bastante. Quando você é mais ousado, por exemplo, que nem eu quero subir lá nos picos mais estranhos para pegar sniper e regaçar todo mundo, muitas vezes a física de colisão me atrapalha. Por quê? Porque ele fica preso entre as pedras. O personagem não consegue ultrapassar a pedra, aquela colisão, aquela física de colisão é feita para ele derrapar, ou seja, não é permitido que ele suba, só que de uma maneira muito bizarra eu consegui entrar lá, e muitas vezes eu já fiquei preso entre rochas de Ghost Recon Wildlands. É óbvio que é lógico que eu já sabia que isso ia acontecer, por isso que eu fico tentando lá. Na verdade, o que eu fiz aí é outra possibilidade que pode ter bug, um elemento errôneo invisível. Esse daí é um elemento invisível com colisão, ou seja, eu não consigo ultrapassar de um lado para o outro. Na hora que eu saí do carro, tem um cone ali, e esse cone me prendeu. Então, para mim conseguir, eu vou ter que dar a volta pelo carro. Ou seja, pode existir também a capacidade do desenvolvedor ter colocado um objeto lá que ficou invisível e ele esqueceu de mudar a física de colisão ou retirar aquele objeto 3D. São milhões de objetos 3D em jogos gigantescos, ou seja, às vezes é bem complicado mesmo, e isso pode acontecer em qualquer tipo de jogo. Agora, dando mais um pouquinho, já que a gente se livrou aí, esse daí nem é um bug, isso daí pode ser categorizado como uma cagada, uma má implementação mesmo, né? Como você pode ver, existe uma luz refletiva linda dentro da calçada, tá realçando os reflexos das poças d'água, tá perfeito. Aí a gente olha agora lá pro poste e vê que a luz do poste tá apagada, ela não é aquela luz do poste. E aí você olha pro prédio e você, da onde tá saindo essa luz? Quando você vai um pouquinho mais adiante, você vê um clarão que virou, na verdade, um risco quase circular na parede. Isso daí é uma luz estática que foi colocada aí de propósito. E olha o que ela ocasionou. Primeiro, que ela não reage fisicamente com o jogo, porque não tem poste, não tem nenhum lugar apontando da onde ela está vindo. Então é uma luz brotada do apocalipse, ou da imaginação de quem criou ela. Segundo, que ela funciona muito bem, mas ela não dá origem. E ela cagou completamente, que ela foi atolada na lateral da parede. Isso não é um bug, é uma má implementação, mas que precisa de uma correção. Esse tipo de coisa é bem difícil ver em jogos AAA, mas acontece jogos que não tem uma iluminação correta de acordo com as luminárias, com os locais que era para iluminar no jogo. Isso tira um pouco da ambientação e causa até um pouco de frustração, principalmente se o jogo foi caro. Pois bem, você acompanhou os principais bugs, viu a origem deles? Tem mais algum bug que você quer saber? Se você quiser saber mais de algum bug, me fala aí nos comentários que eu entro de novo no jogo e vou falar pra você. Se inscreve, deixa o like, compartilha, que você viu que nenhum canal no YouTube no planeta Terra faz vídeo dentro do jogo. Eu sou o Gotkose e até a próxima.